Fala pessoal, aqui é o Samuel Silvestre do podcast Bíblia com Café. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Você que estava no aguardo desse vídeo, que recebeu a notificação, muito obrigado por estar conosco em mais um episódio do nosso podcast Bíblia com Café. Te peço que curta esse conteúdo, comente aí embaixo desse vídeo aqui também, participe da nossa conversa, compartilhe também, porque aqui é um podcast cristão e o que é conversado aqui edifica a vida de muita gente. Tem alguém precisando ouvir o que é falado aqui nesse podcast. O nosso podcast Bíblia com Café é em oferecimento aos nossos patrocinadores, né? AMS Gotec, AC Pereira Transporte, Alice Tour e também a Barbearia do Jaime. Lembrando que o nosso apresentador oficial é o nosso pastor Adailton Pereira, ele que é idealizador desse projeto também. Para dar continuidade a mais um episódio do nosso podcast, a gente trouxe aqui alguém muito especial, o nosso Diácono Alessandro. Diácono Alessandro, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui conosco, né, conversando aqui. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí para vir. Diácono Alessandro, dá um oi pro pessoal aí que já está conosco. Boa noite a todos, a paz do Senhor. E todos sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Bíblia com Café. Agradeço a Deus pela oportunidade e ao meu pastor, o pastor Samuel Silvestre, pelo convite. Que Deus abençoe pelo belíssimo trabalho. Obrigado, Diácono Alessandro, por ter também disponibilizado esse tempo para estar conosco aqui. Já participou de algum podcast, Diácono Alessandro? Não. Esse aqui é o primeiro e eu estou muito emocionado, né, por participar. É diferente para mim, né? Sim. Mas gratificante. Muito legal, muito bom. Que legal. A gente está muito feliz também. É uma honra para nós recebê-lo aqui também, Diácono Alessandro. Diácono Alessandro, o que o senhor acha dessa experiência nova? É uma ferramenta de evangelismo, né? As redes sociais e agora esse formato de podcast, né? É uma ferramenta de evangelismo. O que o senhor acha dessa ideia, dessa ferramenta de evangelismo? Bom, eu acho muito interessante usar, né, as mídias sociais, as redes sociais, né, para propagar o evangelho de Cristo, né? Eu acho interessante e muito importante, porque alcança, né, pessoas que estão, né, ali conectados aí no Instagram, no Facebook, agora no YouTube, né? Em todas as redes sociais. Eu creio que é muito bom nós utilizamos essa ferramenta, o pastor Samuel, para pregar e falar do amor de Cristo para as pessoas que estão aí do outro lado conectado. A você que está me ouvindo, seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa aqui com o Diácono Alessandro. Diácono Alessandro, eu acredito que tudo é do Senhor Jesus, né? As redes sociais, porque Deus que deu a inteligência. Isso. E tem tanto podcast aí, né, que fala de tantas coisas que não edificam as nossas vidas, a vida das pessoas, né? E por que não, né? Não fazer um podcast cristão, de conversa boa, compartilhar experiências, né? Justamente, já vi muitos podcasts aí de curiosidades, de outras coisas, mas por que não? Da Bíblia Sagrada, de um testemunho, né? Que vai edificar muitas vidas, com certeza. Eu creio que, né, já está alcançando, né, muitas pessoas através desse canal a qual o Senhor está direcionando aí. Eu creio que é muito bom, sim, muito bom. Uma ferramenta poderosa, né? Poderosa, e vai com certeza com esse projeto alcançar muitas pessoas. Mas o senhor é muito adepto às redes sociais, Diácono Alessandro? Eu sou um pouco. O senhor tem Instagram? Tenho Instagram. Quiser deixar o seu Instagram aí. Meu Instagram é @AlessandroGomes, né? Quiser me seguir lá, pode seguir. Olha aí, e aí eu vou estar seguindo de roda também. E o meu Facebook, né? Alessandro Gomes também. Pode ficar à vontade. Que legal, né? Siga o Diácono Alessandro, né, no Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo, no Facebook. Siga também o podcast Bíblia com Café lá no Instagram também, Bíblia com Café _podcast, tá bom? Diácono Alessandro, o senhor é um pregador do Evangelho, né? Gente que conhece o Senhor, né, que sabe quanto Deus lhe usa
na palavra, na administração da palavra do Senhor com sabedoria, né? O senhor já nasceu no Evangelho? Não, não nasci no Evangelho. Eu era de outra denominação. E, na verdade, pastor Samuel, eu falava que nunca ia ser crente. É mesmo? Nunca ia ser. Quando eu morava na Compensa, né? Sim. Eu passei a juventude morando ali, naquele lugar, 20 anos ali na Compensa. E quando via alguns crentes para nos evangelizar, eu fugia, eu me escondia. Me escondia dos crentes. Falei, lá vem os crentes. Eu me escondia com os colegas, né? E tava jogando bola. E quando eu via de longe, era a rua, né? Que a gente jogava bola, via de longe. Lá vem aquele batalhão de crente. Eu me escondia, eu fugia. Não sabia eu que Deus tinha um plano na minha vida. Olha. Aí quando eu tava desapercebido, chegava uma pessoa do lado, batendo no meu ombro. Você aceita o folhetinho da palavra de Deus? Aí eu pensava, meu Deus, não deu pra me fugir desse crente. Interessante, só de aceitar o folhetinho já era essa... Já, eu não sabia que aquele folheto que eu guardava, Deus já estava, né, preparando algo para a minha vida. Né? Mas não sabia eu que nesse período ia acontecer muita coisa na minha vida até eu chegar nesse caminho. É mesmo, né? Isso. O senhor conheceu o Evangelho assim a partir de quantos anos? Eu conheci o Evangelho quando meu pai morreu, em 97. Aí eu morava na Compensa, a mamãe vendeu a casa lá da Compensa, né? E nós fomos morar aqui no Novo Israel. Sim. E até lá eu estava envolvido com alcoolismo, com droga, metido com galera. E aprontava mesmo. Cheguei a chamar os meninos lá da Compensa, né? E praticar assalto aqui no bairro, sabe? E era uma vida destruída, pastor Samuel. Era uma vida totalmente... eu era um cavalo do diabo nesse tempo, entendeu? E não sabia eu que aqui nesse bairro Deus ia me resgatar, ia me reestruturar, ia mudar minha história, ia mudar minha vida, ia me dar uma família, ia me dar 2 filhos maravilhosos e ia me dar principalmente a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Tudo no Novo Israel. Tudo aqui no Novo Israel. Eu não tinha casa, não tinha emprego, não tinha terreno, não tinha nada. E Deus me deu todas essas coisas. Então, né? Então hoje o senhor namora no mesmo lugar, tipo, onde o senhor... Eu morava ali embaixo, Mas no mesmo ambiente ali, no mesmo bairro. No mesmo bairro, no mesmo ambiente, só que era um pouco mais longe, né? E a mamãe vendeu aqui, né? Foi no tempo que eu conheci a minha esposa agora, atual, né? A Alessandra até mandou um beijo pra ela, né? Te amo. O meu filho Miguel também te ama e minha filha Mirella. Te amo todos vocês. Eu conheci ela, né? Eu olhei assim, quem é essa menina, né? E ela passava com aquele monte de crente de irmão com a rede de jovem, né? Ah, sim. Aí eu fiquei encantado com ela. Eu fiquei, quem é? Eu queria conhecer, né? Queria conhecer ela. E acabei conhecendo. E ela também ficou sabe, ligada, né? E eu comecei a frequentar a igreja, não por causa de Jesus, não por causa da palavra, mas por causa dela. É mesmo? Era por causa dela. Eu queria ver ela, eu queria, sabe, estar perto dela, entendeu? E só que pra mim namorar com ela, eu tinha uma vida, sabe, totalmente diferente do padrão que ela seguia, entendeu? E a mãe dela, ela falava, né, Dona Alice, né? Até um beijo pra minha sogra também. Ela falava, olha, pra namorar com a minha filha tem que ser evangélico. Sim. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que... Nem de crente eu gosto. Nem de crente eu gosto, vou ter que aceitar Jesus. Só que pra mim aceitar Jesus, pastor Samuel, pra me dar o passo necessário, eu tava numa festa lá na Compensa, num brega, né, chamado swing. E nessa noite teve uma confusão lá de galera, briga com galera, né? Que a gente era envolvido muito nesse tempo, nessa época aí. E eu me lembro que na briga, né? A gente brigou tanto, era ferro, era paulada, era pedrada. E teve um cara lá que me deu um ferro, colocou uma paulada de ferro na cabeça, que quase eu morro nesse tempo. Deus. Aí eu fiquei lá na sarjeta, né? Meus amigos lá, acabou a briga, né?
E eu fiquei lá pensando, não sabia eu que o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida. Aí... Que livramento, né? Um livramento também de Deus. Aí eu falei para os meninos lá, já eram bem uns 8 lá, eu falei bem assim, eu vou sair dessa vida. Aí eles falaram, o que tá falando, pai? Eu vou ser crente. Ele tá ficando doido, Alessandro? Não, tô ficando doido não, eu vou ser crente. Aí amanheceu, eu peguei o ônibus, voltei para cá pro bairro. Que ali foi uma chance que o Senhor lhe deu, Isso. né? Aí uma oportunidade. Aí a Alessandra sempre me convidava, né? Eu falei, olha, eu não tinha nessa época WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada, entendeu? Era só... Até o celular tava ainda chegando, entendeu? Aí eu vim pra cá, pra América do Sul, a igreja, né? Era de madeira e tal. E o pastor pregando, fez o apelo. E nessa noite eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Mas eu não tinha ainda aquela percepção de como era o caminhar com Cristo, sabe? A convivência com os irmãos, né? Intimidade com a palavra. Porque é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Porque o primeiro passo é aceitar Jesus. Isso. Depois veio o processo de transformação. Né? O senhor deu o primeiro passo ali, né? Eu dei o primeiro passo, só que quando eu dei o primeiro passo, pastor Samuel, não foi assim da noite para o dia, porque Deus não é Aladim. Sim. Deus não é gênio da lâmpada para estalar o dedo e resolver todos. Tem casos e tem casos. Sim, sim. Só que quando eu dei o passo, eu ainda continuei beber, ainda continuei ainda a fumar. Foi um dos vícios mais difíceis para mim largar, foi o vício do cigarro. Pra você ter uma ideia, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Meu Deus. Se o senhor olha assim, né? Tô novo. Com a morte do meu pai. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? Isso há 23 anos atrás, 25 anos. Então, antes de 2000. Eu comecei a fumar 99, eu comecei a fumar com 10 anos de idade. Meu Deus. Entendeu? Aí foi muito difícil com a morte do meu pai. Aí que eu me joguei mesmo, né? Nos vícios. A morte do seu pai foi influência pro senhor entrar nessa vida. Me jogar. Eu queria preencher aquele vazio, aquele sentimento de saudade com álcool, com droga, com cigarro, entendeu? Aquela revolta. Também. Perda, né? E eu não poderia alguém falar nada pra mim que eu queria agredir a pessoa, queria bater, queria, sabe, fazer essas coisas ruins, sim. entendeu? A revolta no coração. Isso, a revolta mesmo, no coração. Né? Mas quando eu dei o passo pro Senhor, foi difícil, eu larguei a bebida, né? Eu passava ali de caminho, eu bebia com os meninos ali. Eles me chamavam, Alessandro, vem cá, saí da igreja com a Bíblia, né? Aí vem cá, eu parava lá pra tomar o famoso corote na época. Olha, mesmo. Na igreja? Na igreja eu parava lá. Meu Deus. Aí nesse período, alguns, né, que se diziam meu amigo, falavam, olha o crente safado aí. Ofereciam e depois falavam. Ofereciam e depois falavam, alguns, né? Não todos, mas alguns. Aí, olha aí, o irmão que disse que é crente, tá fumando, tá bebendo aqui, eu ficava naquela, né? Pô, os caras me chamam aqui e tal. Que chama pra envergonhar, que disse né? que é considerado e tal. Eu só que era o inimigo, né? Sim. Aí, fui deixando aos poucos, né? Usava brinco, cabelo grande, aquele negócio todo. Aí, o pastor na época, né? Aí, o Espírito, olha só interessante, você que está me ouvindo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, isso é poderoso. É poderoso demais. Aí no primeiro, comecei logo para EBD, né? Aí ele me chamava, eu vinha, né? De boné, de brinco, bermuda. Aí eu fiquei naquela, né? Quando eu chegava, poxa, esse boné não tá legal não. Aí eu tirei o boné. Olha. Aí no outro domingo, tirei o brinco. Aí no outro domingo, pô, essa bermuda aqui não tá legal não. Comecei a usar calça. Aos poucos, o Espírito Santo foi trabalhando, né? Aí eu comecei a namorar com a Alessandra, ela me incentivava a orar, ela me ensinou a orar. Eu não sabia orar, eu sabia rezar, mas orar não. Aí ela me ensinou a orar, aí a minha sogra também me ensinou bastante, né? E nesse período que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, aí eu comecei na linguagem de crente, comecei a comer Bíblia. Comecei a ler a palavra, sabe? Me aprofundar. Eu falei,
Eu quero isso, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo de Deus, eu quero conhecer esse Jesus, porque eu conheci de ouvir. Mas conhecer de ouvir é uma coisa, conhecer pessoalmente é outra totalmente diferente. Aí, pastor Samuel, eu lia 30 a 40 capítulos por dia, como eu lhe falei lá no culto. 30 a 40 capítulos por dia. Eu lia. É muito. Nesse momento, eu não, nesse período, nesse tempo, eu não trabalhava ainda. Você conseguiu ler a Bíblia toda nesse período? Consegui 2 vezes. Porque 2 vezes. O cálculo é 5 capítulos por dia, você lê no ano, né? Isso. 40. Aqui, 3, 4 meses já leu, isso. Né? Eu li acho que 2 vezes nesse período aí. Olha. Num ano. Que legal, que legal. E eu comecei, ela passava do colégio, né? Ela queria namorar. De noite a gente se fala e tal. E eu ficava lá na rede, lendo a palavra, comendo Bíblia, lendo. E eu ficava naquela, né? Quando me der oportunidade, quando o pastor me der oportunidade, eu tenho que ver uma palavra. Eu tava empolgado para falar algo. Sim, né? Porque o senhor tava cheio da palavra, né? E ele falava bem assim: olha, Alessandro, tu tem que contar o teu testemunho para edificar a igreja. Só que eu tinha vergonha de falar do meu passado. Pô, você tem envolvimento com galera, ser um drogado, sabe? Ter falado dos meus vícios. Eu não sabia como entrar. Sim. Entendeu? Aí eu tinha vergonha. Só que eu ficava me preparando. Aí teve um dia que ele me deu oportunidade, esse pastor. Pastor Guimarães. Aí, olha, tu vai trazer uma saudação, um versículo. Aí eu fiquei, né, sabe, apreensivo, eu fiquei nervoso, aquele negócio todo, entusiasmado também, porque eu queria falar. Aí a Alessandra, né, que era minha namorada na época, minha noiva, a gente namorou, noivou, depois casou, tudo aqui na América. Olha, legal. E ela falou, fala o Salmo 23, que não é difícil, é um salmo fácil. Aí eu comecei, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu fiquei o dia todo, o Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor meu pastor, nada me faltará. O dia todo, pastor Samuel. Quando chegou no culto 7h30, ele convidou aqui o irmão Alessandro para trazer uma saudação, uma palavra aqui da parte de Deus. Não era pregação, não. Não era pregação, era uma saudação. É algo rápido. Sim. Aí eu cheguei. Quando eu vi a igreja lotada, pastor Samuel, eu fiquei nervoso. Aí eu tremi na base, eu fiquei gelado, as mãos gelaram. Aí eu só consegui ler: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí eu engoli nessa língua. Aí eu falei: a Bíblia diz, né, irmão, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a Alessandra, que era a minha noiva na época, ela começava a apontar o dedo e rir de mim. Que incentivo, né? Olha lá, ele não sabe dar palavra e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei naquela, né? Eu fiquei com vergonha. Aí eu agradeci a oportunidade, desci, sabe? Triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado comigo mesmo. Cheguei com a minha sogra e disse: Dona Alice, isso aqui não é pra mim, não. Olha. Não é pra mim esse negócio de pregar, esse negócio de dar palavra, esse negócio de ser crente, isso não é pra mim, não. Aí ela me incentivou. Ela, Alessandro, não desista, porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida e Deus vai olha só aí, Deus vai te usar muito, poderosamente. Eu falei: não vai, Dona Alice, isso aqui não é pra mim, não. Deus, meu chamado é outro, eu não sirvo pra ser crente, não. Aí ela: não, eu vou verificar uma palavra contigo e nós vamos ver uma palavra e na próxima oportunidade tu vai falar essa palavra. Eu fiquei mais assim empolgado. Isso a sogra... A sogra, minha sogra, né? Isso. E a minha namorada ali, que é a Alessandra, ficava ali também, só calada, mas ficava naquela: será que ele vai conseguir? Será, né, que ele vai dar conta e tal? Aí a gente viu uma palavra, pastor Samuel. Outra palavra. Aí o pastor: olha, vai ter outra oportunidade. Aí veio aquele negócio, aquele nervosismo, aquela frieza, aquela imagem da Alessandra rindo de mim, né? Aí eu: meu Deus, será que eu digo não? Será que eu aceito? Aí eu aceitei. Outra saudação. Aí eu, mesmo com medo, mesmo nervoso, mas eu aceitei esse mesmo. Acho que por isso que Deus me ama, porque essa coragem, né? Deus ele quer saber dos disponíveis, né? Aí quando foi de noite, ela me falou a palavra, né?
Aí ele, pastor, tá aqui, dá uma oportunidade aqui pro irmão Alessandro trazer uma palavra. Foi nem saudação que ele falou, uma palavra da parte de Deus. Aí eu subi nervoso, né? E orando, né, também, que Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Já mudou, né? Já mudou. Já mudou. Já subi aquele degrau, já orando, sabe? E pedindo graça de Deus, sabe? Aí eu me lembro até hoje dessa palavra, nunca esqueço. 2 Crônicas 7,14. Aí eu comecei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus. Aí eu comecei a explicar, pastor Sam, chegou até a me arrepio quando eu falo. Poxa, meu Deus, que experiência. Eu comecei a explicar aquela palavra de uma forma que não era eu. Eu lhe confesso aqui, diante de Deus e perante aqui o Estevão que está aqui, não era eu mais ali, era o Espírito Santo. E quando eu falava as palavras, a igreja glorificava. Alguns irmãos falando de mistérios. Naquela noite eu percebi, não sabia ainda, mas eu percebi que Deus tinha derramado uma unção diferenciada na minha vida. É isso mesmo. Porque não foi eu. Aí quando eu desci, né, agradeci nervoso e todo mundo aplaudindo, né? E a dona Alice, foi maravilhoso, Alessandra. Né? Aí a Alessandra, foi bom, não sei o quê, foi maravilhoso. E eu sentei lá, agradecendo, orando. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Naquele dia, eu tive certeza que Deus tinha me escolhido para pregar sua palavra. Glória a Deus. E o diácono Alessandro, né, para você que não conhece, mas a gente conhece ele aqui, claro que muitos dos que nos ouvem, né, que nos assistem, conhecem o diácono Alessandro, é um grande pregador da palavra, né, como eu falei aqui, Deus usa o diácono Alessandro, mas todos têm uma primeira vez, né, que o senhor tirou daquela primeira vez, porque eu vejo que o senhor aprendeu o quê? A dependência de Deus. Dependência. Né, na primeira vez ficou... Não, eu vou decorar aqui, é comigo. Deixa que eu decoro, eu consigo, e aí não saiu nada, né? Isso, não saiu nada. Você que está começando o seu ministério, né? Eu também sou um pregador, né? Deus me usa, glória a Deus por isso. Mas sempre tem a primeira vez. Mas e até hoje, já começando, eu tenho certeza que o senhor também faz, mas até hoje quando eu vou pregar, eu peço do Senhor, é contigo. Eu me preparei, mas o fluir é da parte dele. É uma parte interessante, pastor Samuel, quando alguns irmãos que estão começando novo convertido, aí chegam comigo, irmão Alessandro, ele faz essa pergunta, todos. Acho que até o Estevão, acho que já perguntou, irmão Alessandro, o senhor não fica nervoso não? Porque quando o senhor tá lá em cima, a gente não percebe o seu nervosismo. Eu falo bem assim. Fica, né? Eu falo bem assim, toda vez eu falo, eu fico nervoso, eu fico nervoso, verdade, só que eu não demonstro o meu nervosismo. Mas a partir do momento quando eu começo a ministrar, o Espírito Santo começa a fluir e começa a esquentar, sim, né? Aí eu falo, Senhor, é contigo. É com ele, é verdade. É muito importante isso que o senhor falou, pastor Samuel, a dependência. Você que não está nos ouvindo, ter a dependência do Espírito Santo de Deus. Porque não é nós que fazemos a obra, não é o homem que faz a obra. A gente lê, né? A gente prepara até um esboço ali, né, diácono Alessandro? A gente prepara o esboço, só que quando chega na hora, não sei se o senhor teve, com certeza o senhor teve essa experiência, de que o esboço está ali. O senhor fala algumas coisas, mas o Espírito Santo acrescenta algo, então direciona para outro lado. E porque Deus quer tratar na hora do culto, eu aprendi também, pastor Samuel, isso. Sim. Entendeu? De chegar no culto, Deus me dá uma mensagem, eu tô com a mensagem preparada, é essa mensagem. E o Espírito Santo fala bem assim, não é essa palavra, é outra palavra. Meu Deus. Isso chama-se dependência. Dependência e sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Isso, meu Deus do céu. Uma dica para aqueles que estão começando nesse ministério, de levar a palavra de Deus, né? Estão começando a pregar. Uma dica para quem está nos ouvindo aí. Uma dica é você orar e você se dedicar na leitura da palavra. A dedicação é muito importante para você que está começando e a dependência do Espírito Santo de Deus. Isso que nós acabamos de falar. E ter coragem, entendeu? Ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. Quando Deus falar para ti,
fala isso e você olhar assim, assim diz o Senhor. Entendeu? Então vai nessa tua força, homem valente, mulher valente, valorosa, valoroso, que Deus é contigo. Alguns jovens já me perguntaram também, né, Alessandro? Pastor, como é que é para pregar? Pregar a palavra. Não conta história. Conta história da Bíblia. Né? Ninguém tá ali para ouvir tua história, né? Tá ali no púlpito, no púlpito de igreja para ouvir a palavra do Senhor, né? Mas se tiver um testemunho para embasar aquilo, vai, mas quer ser feliz? Abre a Bíblia, leu e explica como o Senhor fez lá na primeira vez, né? Explicou versículo por versículo o que significava aquilo. É um dos segredos também, né, Gabriel? Assim, eu perguntava assim, pastor Samuel, porque quando eu comecei assim a me interessar pela pregação, eu via pessoas sendo usadas assim, eu chegava com o irmão, como é que é para ter essa ousadia, olha, essa desenvoltura? Você tinha essa curiosidade. Eu tinha essa curiosidade, como é que é para ter isso? Aí uns falavam, sabe, outros já não queriam, sabe, porque tinham ciúme, acho que não sei, sempre tem, né? Sempre tem, não, ele vai ser usado também, eu não quero e tal, aí a maioria não falava, entendeu? E às vezes quando a pessoa, faltava um pregador, eu olhava assim, pô, mas tem fulano, ele prega demais, sabe? Aí quando chegava o convite pra ele, e ele dizia não, hoje eu ficava naquela, poxa, o cara sabe pregar e tá dizendo não. Se eu soubesse pregar que nem ele, eu aceitava todos os convites, eu falava bem assim. Olha, entendeu? Se eu pregasse que nem ele, assim, com essa unção, com essa, sabe? Aí, só que muitos, né, pela vaidade, se perderam no meio do caminho, pastor Samuel. Assim, da minha época, pessoas que hoje, que eram usadas na época, hoje, infelizmente, elas estão que nem uma dracma, dentro da casa de Deus, mas perdidas. Perdidas, né? Perdida, entendeu? E orava para Deus, eu quero ser usado de uma forma, eu não quero, pastor Samuel, eu orava assim, eu não quero, Senhor, ser usado assim, o número da tua identidade é x, Senhor, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor me revele a palavra, entendeu? E se eu quiser tratar com alguma pessoa, com algum irmão, entendeu? Que o Senhor me fale, mas não por adivinhação. Espírito de adivinhação eu não aceito. Eu quero que seja pelo Espírito Santo. Pela palavra, né? Pela palavra de Deus. Acho que a maior revelação para a nossa vida, né, Diaconação, é a palavra de Deus. Né? A gente vai pregando a palavra ali, as pessoas vão se identificando, né? Deus vai tratando o que tem que tratar, isso, né? Quando chegou a primeira oportunidade para pregar foi ali no Jardim do Senhor. Conte-nos, como foi a primeira vez? A primeira vez foi na época, assim, todos, né, tinham assim, já saiu pessoas aqui da América já para pregar em outros, interessante. E era só da América que saía. Aí saía diácono tal, auxiliar da palavra tal. Aí do nada chegou o convite para mim, olha, estão querendo que tu pregue, leve uma palavra lá, uma pregação lá no jardim, ó. Eu falei, meu Deus, eu falei, pastor, mas uma saudação é uma coisa, para dar uma palavra de 3 minutos é uma coisa, uma pregação de meia hora é uma eternidade para mim. Meia hora é uma eternidade. Mas eu aceitei. Eu aceitei, eu fui lá e pastor Samuel, foi uma experiência extraordinária que eu guardo até hoje e foi assim um poder que Deus derramou naquele lugar que eu não esqueço. E marcou muito a minha vida. Todos os lugares que Deus me leva, marca, pessoas são renovadas, almas se rendem aos pés do Senhor para a glória de Deus. O Senhor salva, liberta, cura, mas através da palavra. Eu reconheço que eu sou apenas um instrumento. Um instrumento, né? Nós somos apenas instrumentos, né? Instrumento. O Senhor nos usa e Ele que faz a obra, né? Eu acabei de me lembrar agora de uma experiência, se o senhor me permite contar. Pode contar. Antes de eu casar com a Alessandra, né? Eu não estava trabalhando empregado ainda, né? Estava desempregado, mas estava em busca. Eu não tinha experiência de nada, pastor Samuel. E, como eu falei no começo, né? Lendo a palavra, né? 30 capítulos por dia, 40, nessa faixa. Eu deitei, eu adormeci com a Bíblia, né? No peito. Eu estava na rede da minha sala. E quando eu me lembro, chegou até me arrepiou. Naquela tarde,
Eu orava nesse período, pastor Samuel, meio-dia, orava às 6 horas da tarde, 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Fome mesmo. É o primeiro amor, né? É o primeiro amor. O primeiro amor. Pastor Samuel, eu jejuava, eu gostava do jejum total, sem alimento e sem água, e o dia todo. Meu Deus. Nesse dia, pastor Samuel, a gente já tinha marcado o casamento, tudinho, só que não tinha nada, entendeu? Já tinha programado tudinho. E eu ouvi, como eu estou ouvindo a sua voz, assim, a voz de Deus. Deus falando bem assim. Para você que está me ouvindo, nesse dia também eu descobri que Deus tinha algo sobrenatural na minha vida. Glória a Deus. Ele falava bem assim, com as seguintes palavras, pastor, do jeito que eu estou falando aqui. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala assim, Alessandro, eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou entrando com providência na tua área financeira. Olha. Eu me despertei. Pastor Samuel, diante de Deus. Eu não conseguia assimilar aquela voz com locutor, com jornalista, com ator de Hollywood. Era uma voz diferente. Quando eu acordei, aquela voz, ela batia na tábua do meu coração. Meu Deus. O ecoar daquela voz, sabe? E eu falei para dona Alice e para a Alessandra, elas, né, sentiram até a presença de Deus nesse dia. Elas falaram assim, Alessandro, tu ouviu a voz de Deus. Nunca mais aconteceu isso, mas naquela tarde, pastor Samuel, eu ouvi a voz de Deus como nunca tinha ouvido na vida. E se o senhor perguntar assim, como é que é a voz de Deus, Diácono Alessandro? Eu falo para o senhor, eu não sei de explicar. Eu não sei de explicar. É uma voz potente, mas ao mesmo tempo suave, sabe? E eu não sei como, olha, a voz de Deus é parecida com a voz de fulano. Não tem como. Não tem como. Deus é Deus, né? Deus é Deus, inagualável. E ali, essa experiência... E nesse dia que Deus falou isso, eu falei para a Alessandra, para a dona Alice, Deus abriu a porta. Eu não tinha experiência de nada, carteira assinada, a carteira de trabalho branca. E eu surgi uma oportunidade ali numa empresa, né? Na Torquato. E tava lá, experiência de 6 meses. Só que eu fui na fé. Aí quando eu cheguei lá para fazer o teste, passei tudinho. Faz uma fila aqui, só os que tem experiência. Aí quem não tem experiência, levanta a mão. Aí os pessoal levantaram a mão, não levantei a minha. Aí, pode sair. Os que não tinham experiência. Já dispensaram. Eu vou ficar aqui, não vou sair não. Aí só os que têm experiência, pode trazer a carteira de trabalho. Eu levei lá, Senhor, tu tá na frente. Eu fui orando, pastor Samuel, tu tá na frente. Entreguei minha carteira lá, pastor Samuel. A mulher falou, olhou assim. Eu não sei porque ela não me disse, só foi Deus. Deus ali, ela compareça dia tal, na empresa tal, horário tal, que você vai ser contratado. Glória a Deus, né? Naquele dia, aquela porta seria o início para o meu casamento, para dar início para nós casarmos. Isso, era noivo. Que legal, né? Quando Deus fala, ele cumpre. Isso. Cumpre, né? Glória a Deus. Se Deus te falou, se Deus te prometeu alguma coisa, pode descansar. Isso. Ele vai cumprir, né, Diácono Alessandro? E a primeira vez, só pra gente fechar, Diácono Alessandro, a primeira vez que eu fui pregar, foi aquele nervosismo, mas Deus te usou. De sempre, né? Maravilhosamente, né? Só pra gente, antes do intervalo, a gente vai já escutar um louvor, mas o Diácono Alessandro, eu presenciei uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que um dia eu vou passar por isso para a minha filha também. O Diácono Alessandro, outro dia, o filho dele, Miguel, né, pela primeira vez também pôde pregar. Glória a Deus. Né? E aí, conta um pouquinho dessa emoção aí, porque eu sou assim, Diácono Alessandro. Uma coisa é eu fazer, outra coisa é minha filha ou alguém que eu ensinei a fazer. Para mim, meu Deus, parece que é dupla honra. Glória a Deus. O que se passou no seu coração naquela quinta-feira que o Miguel trouxe uma palavra abençoada, né? Aqui na nossa congregação. Eu me lembro, pastor Samuel, que... E foi surpresa. Foi surpresa. Mas antes disso, o pastor Júnior me deu uma oportunidade para pregar. E eu não tenho nosso cronograma, né? E tava lá. E no final do culto, né? Eu chamei as pessoas lá na frente, né? Queria, né? Uma oração. E nesse dia o Miguel foi.
Nessa noite que eu terminei a mensagem, que eu orei pelos irmãos e por ele também, ele foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, olha. Agora, olha só essa experiência do pai ministrar no filho e ele ser batizado com o Espírito Isso é Santo. muito maravilhoso. Maravilhoso. E quando eu vi ele pregar ali, pastor Samuel, a mensagem, eu fiquei, sabe, emocionado, queria chorar ali, emocionado, né? Porque eu creio que o meu filho é projeto de Deus e ele vai ser muito usado. Ele pede para a mãe dele, né, explicar, para a gente explicar lá a palavra. Quando ele tem dúvida, a gente vai lá e explica. E eu fico, né, para ele ter o conhecimento da palavra, né? Glória Meu filho, Deus. medita na palavra de dia e de noite mesmo. Deus quer te usar, Deus vai te levantar nessa juventude aí. E naquela noite foi uma noite muito maravilhosa. Eu glorifico a Deus por esse presente que ele me deu. Foi um presente. Foi um né? presente. Meu Deus do céu. A Maria Júlia, minha filha, ela tem 7 anos apenas. Ela começou agora a dançar na igreja, mas assim, toda vez que ela dança na igreja é uma emoção pra mim. Glória a Deus. E às vezes ela vai dançar e eu vou pregar logo em seguida. Meu Deus, quando eu tava na Nova Canaã lá, né? Vocês fazem essa maldade comigo, bota a Maria pra dançar e depois pede pra eu pregar. Eu tô aqui todo emocionado, né? Mas é um privilégio, né, Diácono Alessandro? Ver os nossos filhos também seguindo Glória a Deus. o caminho Assim, do Senhor. é o ensinamento, né, pastor Ensinamento. Samuel, que nós transmitimos para ele. A Mirella, quando toda noite... A Mirella já dá saudação aqui. da saudação, fez a oração do Pai Nosso. Sim. E toda noite, pastor, ela ora. Sim. Ela que puxa a oração lá em casa. Olha A Alessandra, que ela legal. tem um devocional todas as 18 horas, né? E ela puxa a oração, depois é o Miguel, é ela. E toda noite, mamãe, temos que orar pro Senhor Jesus. Sim, é verdade. E ela, depois que ora, pastor Samuel, joga beijo pro Senhor Jesus, sai e aí Que te tome. maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, isso aí. A Bíblia fala, ensina, né, o teu filho no caminho por onde ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai, Não vai se desviar dele. não vai se desviar, né? Papai e mamãe, mais Isso. uma vez, Recado faça aí pros isso, pais. faça com seus filhos, traga seus filhos para a igreja, para o caminho do Senhor mesmo. Que Deus, eu acredito numa coisa, Diácono Alessandro, que os nossos filhos chegarão mais longe do que nós. Glória a Deus. É assim que eu creio. Olha que Deus, né, tem feito grandes coisas na nossa vida. Isso. E tenho certeza que nossos filhos ainda assim chegarão mais longe, mas cabe a nós, pais, saber Isso. conduzir os nossos filhos, né? A gente vai agora pro momento de louvor, tá bom? Quero mais uma vez falar dos nossos patrocinadores, AMS Gotec, Alicitur, AC Pereira Transporte e também a Barbearia do Jaime. Então fique com essa mensagem musical agora e já voltaremos com mais conversa aqui com o Diácono Alessandro. Deus abençoe. Voltamos de novo depois dessa mensagem musical. Que Deus te abençoe. Tomara que Deus tenha te abençoado através dessa canção. Se inscreva no nosso canal. Você que chegou até aqui nesse vídeo, tem gostado do conteúdo, curta, compartilhe. Alguém está precisando escutar o que Deus fez na vida do Diácono Alessandro. Compartilhe nosso canal, inscreva-se também. Podcast que tem abençoado muitas vidas, eu tenho certeza. Oferecimento dos nossos patrocinadores, AMS, AC Pereira Transporte, Alicitur e a Barbearia do Jaime também. Lembrando que o apresentador oficial, Diácono Alessandro, desse podcast é o nosso querido pastor Adailton, né? Mande um abraço pro nosso pastor. Quero mandar um abraço aqui pro meu pastor Adailton, pastorzão, né? Meu Deus. Carinhosamente que a gente chama ele, né? Pastor Adailton, Deus abençoe sua vida, pastor Natividade, em nome de Jesus. Forte abraço aí. Ele que é o idealizador desse projeto aqui, tem nos apoiado muito. Obrigado, meu pastor. Obrigado por confiar na gente. Glória a Está Deus. aqui tocando esse projeto pra frente, né? Então, e eu quero falar também das nossas canecas da Bíblia com café. Eu já encomendei do a minha já. Já que o Alessandro já vai levar dele hoje, já vai abençoar o Aqui, nosso ó. podcast, Olha né? o design lindo aí. Você que quer abençoar o nosso podcast, entre em contato conosco, o número tá aqui embaixo, tá bom? Entre em contato, o preço acessível para você abençoar o nosso podcast. Voltamos aqui, né? Essa conversa boa, falando da palavra de Deus, falando de pregação, Glória a falando de Deus. experiências de vida. Eu pude perceber, Diácono Alessandro, que aonde
o senhor viveu uma vida até devassa, né? Como dizem, né? Isso. Foi o mesmo lugar onde Deus lhe levantou, né? Tem gente que acha que tem que mudar de cidade, mudar de endereço para Deus mudar a vida. Ei, aí no lugar que você tá, Deus é poderoso para mudar a tua história. Eu quero declarar, antes de passar a palavra pro diácono Alessandro, que no lugar da tua maior vergonha vai ser o lugar de dupla honra do Senhor na tua vida. Não se preocupe, não precisa você nem mudar de endereço. Deus vai te abençoar aonde você está. Não foi assim na sua vida, diácono Alessandro? Foi realmente assim, né? Deus, ele nos leva ao extremo, né? Para fazer a obra, né, na nossa vida. Tem um exemplo aí de Noemi, né? Que teve que acontecer várias situações ali na vida dela, perdeu o esposo, os filhos, né? E ali naquela situação, né, a vida dela, quando as pessoas chamavam pelo nome dela, não me chame por esse nome, né? Me chame de Mara. Meu Deus. Significa amarga, né? Aquela situação amarga, que era a minha situação, sabe? Sem insosso, sem sabor, sem tempero, sem sal, né? Ou seja, ela não queria ser chamada pelo nome, mas pelo aquilo que ela estava vivendo. Pela situação que ela estava passando ali, né? E quantas situações, né, nós passamos, muitas das vezes, sem compreender, ou então sem estar no centro da vontade de Deus, e Deus querendo mandar uma mensagem para nós. Você chegou nessa situação porque eu tenho algo na tua vida, eu tenho um projeto para te entregar, né? E Deus, ele vai nos direcionando até chegar nesse projeto. Foi isso que aconteceu na minha vida também. Eu vejo que a nossa vida, diácono Alessandro, ela é que nem um quebra-cabeça. Isso. Quando você compra um quebra-cabeça, que você joga assim, parece que tá tudo misturado, né? Meu Deus, isso aqui nunca vai dar certo, nunca vou conseguir montar. Isso. E as peças não são perfeitinhas do quebra-cabeça. Não. Elas tem formatos diferentes, tem peça ali que você acha que não vai encaixar em lugar nenhum. Assim é a nossa vida. Tem momentos da nossa vida que a gente fala, cara, por que eu tô passando por isso? Isso aqui não vai servir para nada. Mas até esses momentos, Deus tem um propósito na nossa vida. É interessante, né, nós falarmos disso, né? O propósito. Quero falar para você que está nos assistindo, qual é o propósito? Você está se perguntando, o que Deus tem na minha vida? Deus tem um propósito na sua vida. Propósito de salvação, para ser um mensageiro da palavra, ou então fazer a obra, porque Deus chama o pastor Samuel, pessoas, uns para pregar, outros para louvar, outros para apacentar, outros para ensinar, outros para fazer missão, outros para colaborar. Sim. Né? Então, eu me perguntei assim, logo no começo, né? Aí uma pessoa falou assim, olha, o que tu quer ser? Tu quer ser pregador ou tu quer ser cantor? Aí eu pensei assim, não sei. Por quê? Como é que eu faço para me saber? Você que está nos ouvindo aí, como é que eu faço, irmão, para me saber? Aí a pessoa falou bem assim, se tu veio ouvir alguém cantando, e se tu identificar com aquilo, é isso que Deus te chamou. Se tu vê alguém pregando e tu sentir um fogo, sabe? Um arder no coração, é isso que Deus te chamou. Aí eu, tá bom, beleza. Logo no começo, né? Presta atenção agora. Presta atenção. Rede de Jovem, área 9. Pastor Zenil. Sim. Cheguei lá na congregação. Tá bom. Se a pessoa cantar e eu me identificar com aquilo, é pra isso que Deus me chamou, tá bom. Aí começaram a cantar lá, né? Era até a filha do pastor Zenil, na época, cantando. Aí eu ouvi aquilo, né? A adoração e tal, só que eu não senti. Não ardeu. Não ardeu, não senti o toque, né? Pastor Samuel, aí, momento da palavra, oraram. Aí veio um jovem magrinho assim, que nem um Antônio. Bem magrinho mesmo. Bem magrinho. Rapaz, o jovem, quando abriu a boca para pregar, ele pregava com uma eloquência, com uma unção, com uma intrepidez, uma ousadia, pastor Samuel, que eu fiquei assim, encantado com aquilo. Os olhos brilharam. Brilharam, eu falei, no meu coração eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu me identifiquei com aquilo, e eu cheguei com esse irmão, com essa pessoa, eu falei, Deus me chamou para pregar. Ele, por quê? Porque quando eu vi o jovem pregando na rede de jovens ontem,
meu coração ardeu através da palavra do Senhor. Olha, a gente está falando da experiência do Diácono Alessandro, que é o pregador da palavra hoje. Amém. Claro que não só prega, mas faz muitas coisas na igreja. Já foi superintendente, né? Participa de teatro. Aliás, antes da gente estar gravando esse podcast, estava ensaiando ali, vai ser o Jesus na nossa cantada. Eu tô com a barba então, assim, tá? Talvez você que esteja nos ouvindo, né, para você não interpretar mal, mas se eu não pregar e nem cantar, Diácono Alessandro, e agora? O que é que eu vou fazer na obra do Senhor? Como o Diácono Alessandro falou, naquilo que você se identificar, aquilo que ardeu o teu coração. Gente, tudo é útil na obra do Senhor. Tudo. Eu só sei cozinhar. Vem cozinhar. Vem cozinhar para a igreja. Vem cozinhar para distribuir alimentos, sopa quentinha aí para os necessitados. Eu só sei costurar. Não sei. Vem costurar a roupa das crianças da dança, a roupa do pessoal do teatro, da peça. Tudo é útil na obra do Senhor. Então, aquilo que... Eu achei muito interessante essa palavra. Aquilo que arder no seu coração. Isso. É nisso que Deus está te chamando. É interessante mesmo isso, né? Porque arde. Não vê quando aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús... Meu Deus. Quando eles estão comentando uma das passagens mais lindas que eu acho. Quando eles estão comentando ali, né? Aí chega esse forasteiro, né? E começa a questionar eles. Por que vocês estão tristes, né? Tristes, cabisbaixo aí, questionando aí. Você é o único estrangeiro que não está sabendo do quê? De Jesus, né? Morreu, né? Morreu aí, o profeta aí. Achávamos que ele era o libertador. Né? Poderoso em obra, em palavras. Meu Deus. Né? E caminhando, a Bíblia diz que ele fez que ia passar direto. E eles, né, chamaram ele para entrar na casa, né? E quando ele entrou, a Bíblia diz que quando ele começou a mencionar a palavra, né? E foram conhecer ele pelo partir do pão, né? Quando ele rasgou de cima a baixo, que a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Talvez os teus olhos estejam fechados, não consegue enxergar, não consegue ver o que Deus tem preparado para você. Mas nessa noite, Deus está te revelando que tem algo na sua vida. E quando eles viram o Senhor partir, que os olhos deles se abriram, aí eles reconheceram que era o Mestre. Era o Mestre, né? Que era Jesus, que era o Salvador, que era o Messias, o Cristo de Deus. Aí quando ele desaparece na frente deles, né? E eles comentando depois, né, pastor Samuel? Por isso que quando ele falava, mencionava as palavras, né? As escrituras, o nosso coração ardia. Meu Deus, que maravilhoso. Que maravilhoso. Chega a ser emocionante. Eu sinto até a presença eterna. A presença do Senhor é forte aqui, pastor Samuel. Onde a gente está reunido aqui, Diácono Alessandro, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Não é para mais nada, a gente não está falando de ninguém, né? Não é um programa de fofoca, não é um programa nem de informação. Né? A gente está aqui no intuito de levar experiência, a palavra do Senhor para a tua vida. Então nós estamos aqui reunidos, né, com a nossa produção, Estevão, Thalita, Jaime aqui, no nome do Senhor. Onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está lá. Ali o Senhor se faz presente. Estamos com você, que está aí do outro lado aí também. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença aí do onde Senhor, você está, essa paz que invade o nosso coração aqui, nesse estúdio, que invada a tua casa, aonde você, nesse ambiente que você está, no hospital, numa penitenciária, e que Deus traga paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Nos ardiam. Tem gente que tá com o coração ardendo. Tá ardendo, eu creio. Tem gente que tá ouvindo a sua experiência agora, já começando, e tá dizendo, cara, eu acho que é isso que Deus quer de mim. Eu acho que eu preciso ir lá na igreja, vou lá com o pastor, eu preciso varrer. Uma coisa, sabia? Olha só, gente, eu tinha um membro na nossa congregação que ele era especialista em limpeza. Olha só. Ele sempre trabalhou como auxiliar de limpeza, né? Em empresas de limpeza. Meu Deus, ninguém limpava tão bem como aquele rapaz. E ele amava fazer aquilo. Ele dizia, pastor, os vidros é comigo. Glória a Deus. E limpava o vidro assim que se você não prestar atenção, você batia, porque ficava. Tem gente com o coração ardendo. Glória a Deus. Olha, Diácono Alessandro, tenho certeza que tem gente que depois dessa conversa vai procurar a igreja. Eu não tenho dúvida disso. Vai procurar o pastor, vai dizer, pastor, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Me bote para fazer alguma coisa, eu quero limpar, eu quero varrer, eu quero costurar, eu quero fazer a comida, eu quero doar um pão para EBD, eu quero doar uma manteiga, eu quero doar comida, né?
Não, faça alguma coisa pro reino de Interessante, Deus. pastor Samuel, mencionar também, porque aqui na nossa igreja tem pessoas assim que tem nível superior, Sim. sabe? E é alguém assim no seu trabalho, lá no emprego, de um cargo alto. Sim. Mas eles não negam, por exemplo, não, só porque eu sou chefe da empresa, eu não vou limpar a casa de Deus, eu não vou passar um pano. Pelo contrário, eu faço questão de limpar a casa do Senhor. Isso mesmo. Né? Porque a nossa patente, vamos dizer assim, o nosso cargo lá, aqui no reino de Deus, foi Ele que nos entregou, foi Ele que nos deu. Então, eu faço questão, pastor Samuel, quando é os homens que vai limpar a casa do Senhor na EBD, né? Eu faço questão, aí o Claudeir, né, pega, não, o banheiro é comigo. Olha, que legal. Aí eu, não, deixa que eu passo o pano. Aí o outro, Gerson, não, eu vou varrer. Aí o outro, não, eu vou limpar as cadeiras. Ou seja, tudo é útil na casa do Senhor e todos estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Isso é maravilhoso demais. É uma estratégia muito interessante, né? Pensando agora, a EBD toda semana é uma classe. É uma classe. Né? Então, os jovens limpam a casa do Senhor, as mulheres limpam a casa do Senhor, os adolescentes, os homens. Então, a gente deixa a nossa capa de profissional, né, de cargos elevados lá fora, para ser simplesmente um servo do Senhor aqui dentro da casa dele. E como é honroso trabalhar na obra do Senhor, né, Diácono Santos? Talvez você esteja falando assim, irmão, eu não trabalho, eu quero tanto ofertar. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Ou seja, vem fazer algo para Deus, né? Limpar, passar um pano, isso tá fazendo algo para Deus, né? Tirando as teias de aranha, tá fazendo algo, limpar os ventiladores, sim, tá fazendo algo para Deus. Verdade mesmo. E teve um dia que a gente fez uma geral aí na congregação, mutirão, né? Isso, mutirão, um limpava o ventilador, outro limpava a cadeira, outro limpava o púlpito, né? E todos ali ofertaram na casa do Senhor, contribuíram na obra de Deus. Isso é gratificante, honroso e maravilhoso. É uma semente poderosa. Que é lançada no reino de Deus. No reino de Deus, isso. Cada semente nossa, nós servimos a um Deus exagerado, Diácono Alessandro. Um Deus que é o seguinte, é uma semente, então vai ser 30, 60 e 100 por um. 30, 60 e 100 por um. Ei, a partir de hoje, semeie na casa do Senhor da forma que você puder, porque é terra fértil. É terra fértil. E você não tem prejuízo não, pelo contrário. Deus abençoa a sua vida, sua casa, sua família. E tem pessoas gastando dinheiro com remédio. Deus, Ele te protege até das doenças. Interessante que uma pessoa chegou comigo, o pastor Samuel, e disse, olha, eu tinha um problema nos ossos. Meus ossos estavam... Eu fiz o exame e estava tipo trincado. Meu Deus. Mas a partir do momento que eu comecei a cooperar na obra de Deus, a contribuir também a fazer a obra do Senhor, meus ossos foram restaurados. Meu Deus. Não vê com o profeta Jeremias, né, quando ele questiona com Deus, eu não vou pregar mais, porque o Senhor me iludiu, o Senhor manda para esse povo duro, e eles não aceitam a tua palavra, eu não prego mais. E Deus falou, por que, Jeremias? Que tu não vai pregar? Só que eu não consigo, Senhor. Aí Deus pergunta, por que, Samuel? Por que, Jeremias, tu não consegue? Porque as tuas palavras me ardem nos ossos. As tuas palavras me levantam. As tuas palavras me põem de pé e me dá ânimo e força para pregar. Maravilhoso. Tem uma hora na nossa vida que a obra do Senhor faz parte. Faz parte. Né? Aquele que faz a obra do Senhor, Diácono Alessandro, ele não consegue mais viver sem fazer. Um dia que ele parar, ele sente um vazio, uma tristeza. Eu vejo que quando Deus fala pro Natan, eu não chamei Davi para construir templo nenhum, não. Vai lá para ele agora e diz para ele que ele não vai construir. Aí Natan chega com Davi, assim diz o Senhor, tu não vai me construir. Por quê? Porque tu tem as mãos manchadas de sangue. Mas não te preocupe que da tua semente eu vou levantar e esse sim vai edificar a casa, meu nome. Mas ele ficou triste, pastor Samuel. Ele ficou triste, Aí Deus, como é maravilhoso, ele falou, eu vou dar um presente para Davi. O quê? Deu a planta do templo.
E ele fez a planta do templo ali e futuramente Salomão construiu o templo, que era a casa de Deus. Glória a Deus. Olha, a gente já tá... O tempo passa rápido, né? Já estamos chegando ao final, mas espera aí, não terminou ainda. Já que o Alessandro vai deixar uma palavra, né, da parte do Senhor, um texto bíblico aí, para abençoar a tua, minha, nossas vidas. Assim, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de várias passagens maravilhosas, edificantes, que marcam muito, né, a nossa vida ministerial, né, vamos dizer assim, e pessoal também, né. Assim, quando o pastor Júnior ele congregar aqui conosco, né, até mandar um abraço para ele, pastor Júnior, meu pastor, Deus abençoe, pastora Leiriane. A gente ficava revezando assim, porque esse salmo que eu amo é o preferido dele também. É mesmo, é? A gente ficava naquela, né, quando era... Eu sei qual é. Mas eu não vou dizer não, vou deixar o senhor dizer. Aí, Salmo 126. 126. Né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, parecia como os que sonham. Eu me identifico com esse salmo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Meu Deus. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres, pastor Samuel. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu Deus. Esse salmo, pastor Samuel, eu me identifico e deixo para você, que está conectado aí conosco, o ouvinte, tem a ver comigo. Porque, querendo ou não, eu estava cativo. Eu estava no cativeiro, né, dos vícios, da prostituição, sabe? Da luxúria, todo cativo ali, ele fica impossibilitado de sair daquilo. Não vê que uma pessoa que é viciada em droga, ela está cativa nas drogas, ela não consegue sair. Eu tenho um primo, infelizmente, que ele não consegue sair. Vai que ele ia colocaram ele naquelas instituições justamente de dependente, e as portas são abertas, mas não consegue. E eu falei para ele: olha, se tu não se ajudar, ninguém pode mais te ajudar, entendeu? Então eu que tenho que sair, eu que tenho que querer sair. E quando a nossa decisão, pastor Samuel, ela tem poder. Quando nós decidimos assim: basta, eu não quero mais essa vida de droga, eu não quero mais essa vida de prostituição, eu não quero essa vida de alcoolismo, eu quero agora uma vida diferente. Quando nós damos um passo, o primeiro passo, Jesus ele dá o passo seguinte e ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, a caminhar com ele para superar todos esses vícios, essas lacunas que tem na nossa vida. E esse salmo eu me identifico. Quando Deus restaura Israel, que eles passam 70 anos cativos em Babilônia, né? O senhor acha, pastor Samuel, que no primeiro ano, quando eles estavam sendo exilados lá para Babilônia, será que eles não pediram perdão? Lógico que pediram. No primeiro dia, só que a profecia era 70 anos. 70 anos. É 70 anos. Talvez... Qual é o cativeiro que você está? Há quanto tempo que você está e você não consegue sair? Não tem... O Senhor manda dizer nessa noite que Ele quebra todo o cativeiro nessa noite. Glória a Deus. Cativeiro do vício, cativeiro da prostituição, cativeiro da idolatria, cativeiro da... Ele está quebrando nessa noite. E Ele está colocando um cântico novo nos teus lábios. Não vê? Que as pessoas começaram, né, a testemunhar. Grandes coisas fez o Senhor a estes. As pessoas falavam. As pessoas falavam, as pessoas testemunhavam. E aconteceu isso comigo, pastor Samuel. O que Deus está fazendo na tua vida? Olha. O que Deus está, né, tem feito na tua vida? Tu tá diferente. Eu falei porque eu conheci Jesus. Glória a Deus. Eu conheci o Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Né?
A partir do momento que eu entreguei e confiei, né? Aí no versículo 4 ele fala, agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, né? Aí no versículo 3 ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim, pelo Senhor, pastor Samuel, amém, pela sua família, Deus, para todos que estão aqui, pela sua vida que está ouvindo aí, por você que está conectado, grandes coisas fez o Senhor por mim e por você. É por isso que estamos alegres nessa noite, nesse momento aqui, podcast, né? Bíblia com Café. Estamos alegres nessa noite porque Deus nos tirou do cativeiro e nos trouxe para Sião. A Sião espiritual aguarda por você. Está aqui, o teu lugar está aqui. O teu lugar não é lá em Babilônia, o teu lugar é aqui em Sião, é aqui em Jerusalém. É na presença do Rei dos Reis, da cidade do grande rei, né? E o Senhor restaurou a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Interessante que ele fala assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. A pessoa, pastor Samuel, ela é difícil ela andar e chorar. Ela para num canto e chora. Ela, poxa, vou ficar aqui nesse cantinho. Paralisa, né? Paralisa, vou ficar aqui. E começa a chorar. Mas aqui não. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Talvez você esteja com essa dúvida no coração. Será que eu tenho que entregar a minha vida? Será que eu tenho que fazer isso? Será que esse é o caminho? Não, não é será não. Esse é o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Aí sim, ele derrama alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Ou seja, é a bênção do Senhor que está sendo derramada na minha vida, na vida do pastor Samuel, do Estevão, do Jaime que está aqui, e na sua vida que está ouvindo aí do outro lado, que está conectado. Deus está derramando uma bênção especial sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Talvez você era do ministério e está afastado. O Senhor restaura nessa noite o teu ministério em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tá triste? Não pare. Continue semeando, né? Tá triste? Não pare. Meu Deus do céu, como é maravilhoso. Estamos chegando ao fim, né, de mais uma conversa com o nosso podcast. A gente faz aquela brincadeira, né, pastor? Talvez você fale aí do outro lado. Olha, já acabou. Parece que faz 5 minutos que a gente 5 minutinhos foi muito rápido. Né? Meu Deus do céu. E mais uma vez, muito obrigado, Diácono Alessandro, por ter tirado esse tempo aqui para nos abençoar. Eu me senti abençoado nessa conversa. Tenho certeza que os meninos aqui que estão no estúdio também se sentiram abençoados. E eu tenho certeza que você aí se sentiu abençoado também. Não retenha essa bênção. Compartilhe, porque alguém está precisando também. Quero agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui. Compartilhe, curta, coloca aqui embaixo o comentário que você achou. Se Deus fez alguma coisa na tua vida também, você pode ser o nosso próximo convidado para estar aqui. Por que não? Gente, existem pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que tem histórias incríveis, como a do Diácono Alessandro. Pensa que é só famoso que tem história de superação. As pessoas também do nosso lado têm. E eu estou muito feliz em saber o que Deus fez na sua vida. Eu não sabia não, Diácono Alessandro, né? Mas que bênção, né? Saiu daqui edificado com mais essa conversa. Que bom esse projeto. Oferecimento dos nossos patrocinadores mais uma vez, a MS, Alice Tu, a C. Pereira, Barbearia do Jaime. Mais uma vez quero lembrar da nossa caneca. Se você quiser abençoar o nosso podcast, lindíssima. Tá aqui a caneca, o Diácono Alessandro vai nos abençoar, né, Diácono Alessandro? Isso, já encomendei a minha aqui do meu pastor Samuel Silvestre aí. E você que comprar, marque a gente lá no Instagram, tá, Diácono Alessandro? Marque a gente lá, Bíblia com Café, _podcast, tá? Mais uma vez, mandando um abraço pro nosso pastor Adailton, que é o apresentador oficial e idealizador desse projeto também. Passo a palavra para o Diácono Alessandro mais uma vez, para as considerações finais, Diácono Alessandro. Quero só agradecer a Deus, né, por essa oportunidade
Agradecer ao Senhor pela sua vida também, meu pastor Samuel. Deus abençoe sua vida, seu ministério, né? Pastor Alice, Maria Júlia, essa família linda e maravilhosa que Deus colocou na nossa vida para edificação, né? Da nossa vida e também ser o nosso líder, né? Quero também, com a sua permissão, mandar um beijo no coração da minha mãe, né? Amém. Eu vou compartilhar o link com ela, né? Que legal. Né? Vou mandar ela também seguir o canal. Sim, obrigado. Né? Minha mãe, Damiana, minha irmã Giovana, minha irmã Delma, minha irmã né, Maria, meu irmão Anderson, minha cunhada Michele e todos os meus sobrinhos, né? Meu cunhado Júnior, todos os meus sobrinhos, meus cunhados aí, que Deus abençoe, toda a minha parentela, meus tios, minhas tias, né? Meus companheiros de ministério aqui da congregação, Deus abençoe também em nome de Jesus. Muito obrigado e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, compartilhe. Eu tô sentindo no meu coração dizer algo, Diácono Alessandro. O senhor pode falar. Tem gente aí, ei, procure uma igreja mais próxima. Amém. Se preferir, somos a Assembleia de Deus, sempre uma perto de você. Mas procure uma igreja próxima à sua casa. Não deixa passar essa oportunidade, não. Se você, durante essa conversa, sentiu arder no coração, meu Deus, Deus está chamando você para algo maravilhoso. Podcast Bíblia com Café. Que Deus abençoe. A gente se vê na próxima conversa.